passing through. I was going Of to the course you only are. passing through. Let's have a look at these We'd documents. never betray our brothers. We'd never betray our brothers. All right. Hey, you, come here. You, out. Show me your documents. What are you going to do, man? What? Why are you picking up? Get away from me, okay? You get away from me! More oil! Here's your torch. Light a candle. You see this? Fly out to your god now! Stranger, we want to hear you scream! Quilla. I woke up, you weren't there. I couldn't sleep. Luke's back. He's safe. Good. That's good. We've loved this city as our own. I only see what it's become. Nero's Rome. Nero's madness. In person. He can't be emperor forever. Many more people will die before then. This decision weighs heavily on me. I receive no wisdom in prayer. In staying, we put the lives of all our brothers and sisters under this roof in danger. And if we go, how many people that rely on us do we condemn to a terrible fate? Christ was clear when he said he was sending us out amongst the wolves. He also told us to be as wise as serpents. And harmless as doves. As Paul has said, we must each make our own decision. She loves his people. Like her children. Yet she still finds room in her heart for all of those lost in Rome. Something that doesn't come as easily to me. Well, I saw them burning a body this morning. Graça e paz, queridos, bom dia, tudo bem? Peço perdão pelo vídeo aí, nós tentamos colocar um pedacinho aí desse filme, não sei quem já assistiu, Paulo, o Apóstolo de Cristo. Ele está na Netflix, né? Por questões aí comerciais nós não conseguimos colocar o legendado e a imagem também não ficou muito boa. Mas só para vocês entenderem um pouquinho esse recorte que nós trouxemos aqui, eles estavam ali numa comunidade de cristãos, né, em Roma, na época da maior perseguição que estava ali sobre o Império Romano, e os cristãos ali sendo mortos, perseguidos, mas ao mesmo tempo eles queriam ficar na cidade para ajudar os outros. Então eles estavam nesse impasse, esse diálogo entre Priscila e Áquila era exatamente esse. Nós ficamos aqui com a comunidade dos crentes para ajudar as pessoas que estão sendo perseguidas ou nós fugimos? Então isso retrata um pouquinho, eu recomendo esse filme, é muito bom, e ele retrata um pouquinho de como a comunidade cristã do começo do primeiro século estava lidando com os ensinamentos de Cristo, de ser luz e diferença, né? E também querendo salvar a sua própria vida, ok? Muito bem, queridos, então falando sobre isso, ele serviu como introdução. Quando a gente pensa no cristianismo, o que a gente pensa ser o cristianismo? A gente pensa que ele é uma grande ideologia que veio transformar a forma, né, das pessoas. A gente pensa que é uma grande religião, né? Qual era o propósito de Cristo ao trazer as suas palavras? E eu fico com a ideia de que o cristianismo, ele não é apenas uma ideologia,
ele não é somente uma religião, mas o cristianismo ele é uma revolução. Então eu queria colocar aí o nosso slide aí. Eu não me apresentei, perdão, meu nome é Rogério, para quem está chegando agora, prazer. E obrigado por estarem conosco aqui e online, ok? Então a proposta de hoje, gente, é nós falarmos sobre o cristianismo como uma grande revolução. E essa revolução, ela vai principalmente alcançar as nossas mentes. Paulo fala muito sobre isso, que o cristianismo é ter uma mente transformada. Então nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Na introdução eu queria trazer aqui para vocês algumas revoluções que marcaram a história. A americana de 1776, né? Depois, logo na sequência, a francesa, de 1789, e eu trouxe também a russa, já no começo do século XX. O que essas três revoluções elas têm em comum? Elas partem de um desconforto, elas partem de uma incomodação de pessoas que não estavam mais contentes com a situação em que estavam vivendo, ok? Então as pessoas elas estavam desconfortáveis com o cenário que estava ali rolando. E aí os grandes revolucionários, eles vão trabalhar na mente das pessoas para que essas pessoas se revoltem contra o sistema. Então, tanto na Revolução Americana quanto na Francesa, o objetivo era derrubar o sistema de governo. O sistema que estava imperando naquela ocasião, as monarquias absolutistas da Europa do século XVIII começaram a ruir com esses movimentos separatistas. E o lema da Revolução Francesa qual foi? Igualdade, fraternidade e liberdade, ok? O tema da Revolução Russa, o que era? Colocar o poder na mão do povo, tirar do Império Russo, dos czares, né? E vamos fazer uma comunidade onde o povo irá governar. Claro que a história mostrou que foi uma falácia, né? Foi um sistema altamente autoritário e que não compartilhou o poder com o povo. Mas a ideologia na mente das pessoas foi colocada exatamente dessa forma. Quando a gente vai olhar hoje, a ciência, ela avançou muito no estudo da mente humana, né? Então, se você for pesquisar sobre estudos e artigos da neurociência, por exemplo, nós vamos ver o quanto a mente humana ela tem poder e ela impacta na sociedade, nas decisões, nas atitudes e no comportamento, né, dos seres. Pergunte a um psicólogo e a um psiquiatra a importância da mente e você verá o quanto os estudos evoluíram para isso. Hoje nós temos aí vários coaches, né, vários mentorings, fazendo aí todo um trabalho na mente dos seus clientes. Escritores já perceberam isso, o poder da mente. Políticos trabalham isso, né, com a ajuda de marqueteiros, e os marqueteiros sabem o quanto as pessoas são atacadas na sua mente para comprar os produtos que eles querem vender. E podemos falar de empresários, enfim. Nós sabemos e temos plena consciência que a mente humana é um campo muito fértil para ser alcançado. Bom, isso também foi a grande estratégia de Satanás. Quando nós vamos ver lá o relato daquela conversa da serpente com Eva, é exatamente essa a estratégia de Satanás, alcançar a mente do ser humano. Então ele diz assim, olha, a serpente falando para a mulher, certamente vocês não vão morrer. A história que Jesus falou, que Deus falou, que o Criador contou, é falácia, né? Deus sabe que no dia em que vocês comerem, seus olhos, quais olhos? Do entendimento, da mente, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus,
conhecedores na mente do bem e do mal. Então a proposta de Satanás para o homem era o seguinte: o Criador de vocês os fez, ok? Mas vocês não precisam continuar submissos a ele. Vocês têm todo o poder, vocês têm toda a autonomia, vocês têm toda a liberdade de serem quem quiserem. Vocês não precisam se submeter ao plano do Criador. Façam vocês as suas próprias regras. É esta mentalidade maligna, satânica, que entrou na cabeça de Eva e entra na nossa mente todos os dias. Todos os dias nós somos atacados por essa mentalidade, que quer mostrar ao ser humano que ele não precisa e não depende de Deus, que ele pode ser independente. Quando Paulo vai escrever para os Coríntios, ele fala: olha, eu receio, eu tenho medo, eu estou preocupado e quero evitar que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, a mente de vocês também seja corrompida e se desviem da sincera e pura devoção a Cristo. Então percebam que a mentalidade do Criador para os seus filhos é: simplesmente me adorem. Vivam uma vida simples de pura devoção. Mas a mentalidade que vai rivalizar com esta é a de Satanás, que quer mostrar para nós que nós precisamos e podemos viver uma vida independente do nosso Criador. Muito bem, olha esse texto de 2 Coríntios 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. Ele acabou com a forma que as pessoas pensavam sobre o seu Criador, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o Criador fez os seus filhos, a humanidade, para resplandecer a sua glória através de Cristo, que é o ápice da revelação. Então, a mentalidade que Deus quer que nós tenhamos é qual? Eu vou caminhar para ser parecido com Cristo. Essa é a mentalidade divina. E a mentalidade satânica é o quê? É cegar isso. Eu preciso fazer com que eles não entendam isso. Muito bem. Olha só em Romanos o que ele fala. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas. Aonde? Na mente. E com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Essa é a estratégia de Satanás: obscurecer a luz de Cristo e fazer com que a nossa mente fique confusa, dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Olha o que Paulo fala para Tito: para os que são puros, Titos, tudo é puro, mas para os corruptos e descrentes nada é puro, pois eles têm a mente e a consciência corrompidas. Foi comido, foi deteriorado, foi estragado, a mentalidade deles está corrompida. Afirmam que conhecem a Deus, olha só. Então nós vamos ver um grupo aqui que se dizia servidor de Deus, aqui, servidor de Cristo, mas negam pelo seu modo de viver. Então eles tinham um discurso de que conheciam a Deus, mas uma prática maligna. Por quê? Porque não se submetiam à vontade divina. São detestáveis e desobedientes. E não servem para fazer nada de bom. Paulo pega pesado aí, né? Muito forte. Agora, graças a Deus que nós temos
a revelação de Cristo para fazer frente a esta corrupção mental. Então, o autor de Hebreus, citando Jeremias, ele diz o seguinte: esta é a nova aliança que farei com o meu povo. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Então, olha só, depois daqueles dias, quais dias? Os dias em que o Filho seria revelado. Cristo veio revelar à humanidade e restaurar esta mente que havia sido capturada por Satanás. Percebem a estratégia? O diabo, ao longo dos séculos, ele vem corrompendo a mente humana, e Cristo veio para resgatar esta mente que estava corrompida. Olha esse texto aqui de 1 Coríntios 2. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas na sua mente. E ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? E ele afirma: nós, porém, temos a mente de Cristo. Então aqui é um divisor de águas. Com Cristo, nós conseguimos ter uma mente restaurada. Sem Cristo, nós continuaremos com uma mente corrompida. Para finalizar, ainda tem 2 textos. Romanos 8:5 fala: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Olha a luta. Mas quem que vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. E para fechar essa parte introdutória, este texto talvez seja o mais claro sobre essa luta, sobre essa batalha que acontece em nossa mente todos os dias. Todos os dias tem uma batalha na sua mente. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos, diz Paulo em 2 Coríntios 10. Mas nós usamos as armas poderosas de Deus. Do que ele está falando aqui? Nós não vamos aceitar os padrões humanos, o esquema humano de mentalidade. Mas nós vamos usar as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para... O que eu vou fazer com as armas poderosas de Deus? Derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Aqui é uma linguagem de guerra, é uma linguagem bélica. O que Paulo está falando aqui? A mente humana foi saqueada pelo diabo. Ela foi saqueada por Satanás. E o inimigo construiu fortalezas dentro dela. Castelo forte. Ele construiu torres de vigia. Tem fortalezas dentro da nossa mente. E Satanás colocou ali os seus agentes do mal para que ninguém mais tenha acesso à nossa mente. Muito bem, mas o texto continua, graças a Deus. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Olha o poder do Evangelho, olha o poder da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Do quê? Dessas fortalezas, dos falsos argumentos. Olha só o texto: levamos cativo todo pensamento rebelde. Ou seja, o Evangelho alcança a mente humana, acaba com aquelas fortalezas e leva cativo a mente humana agora para os ensinamentos e obedecer a Cristo. Então aquela mente que estava saqueada por Satanás e guardada pelos demônios, agora ela é liberta, ela é livre para poder obedecer aos ensinamentos de Cristo.
Deu para ter uma noção dessa batalha espiritual na nossa mente? Com esses textos? Creio que sim, né? Muito bem. Quais são esses falsos argumentos? Qual é esse raciocínio humano que tanto impera na sociedade secular? E que tanto quer nos desviar da mente de Cristo? Quais são? Eu trouxe alguns aqui para a gente fazer uma reflexão, um exercício. Então, um pensamento muito forte na sociedade. Eu serei mais feliz se tiver mais bens. Então, se eu conseguir comprar aquela casa, se eu conseguir trocar de celular, né, se eu conseguir ter aquele carro automático, se eu conseguir comprar aquela bolsa, isso vai me dar um prazer muito grande no coração. Não é? Essa é uma mentalidade mundana. Falsos argumentos. Eu ficarei em paz quando vir o meu inimigo sofrendo aquilo que ele me fez sofrer. Mais ou menos assim, né? Quando eu perceber a vingança, então eu ficarei em paz. Enquanto ele estiver se dando bem e tendo sucesso, eu não vou sossegar. É uma mentalidade humana. Eu serei amado quando for retribuído. Essa é outra mentalidade, falsos argumentos. Então, nossa, eu tenho investido tanto nesse relacionamento, eu tenho investido tanto nessa amizade, eu tenho me doado tanto para essa pessoa, mas eu não sou retribuído, então eu não sou amado. Então, essa mentalidade coloca o amor na retribuição e não na sua posição em Cristo Jesus. Percebem? Muito bem. Um outro falso argumento secular. Eu serei importante quando conseguir conquistar aquela posição. Eu serei relevante quando eu estiver naquela posição na empresa. Eu serei reconhecido por todos, pela sociedade, pela minha família, que tanto me menospreza, quando eu conseguir aquilo, né? Quando eu estiver naquela posição. Então, essa mentalidade coloca a nossa relevância, a nossa importância naquilo que eu conquisto. E, por último aqui, eu terei sucesso quando eu superar o outro. Então, o sinônimo de sucesso da minha vida é eu me comparar com o outro e sempre estar um passo à frente. Então, quando eu conseguir superar a carreira dele, a família dele, a trajetória dele, então eu terei sucesso e eu serei reconhecido. Esses falsos argumentos aqui, eles querem nos roubar a mente todos os dias. Todas as manhãs que nós acordamos, nós somos assediados por eles. Nós somos impactados, invadidos. A palavra de Deus diz que são setas inflamadas do maligno, que ele joga. Aquelas setas que vêm pegando fogo para queimar, para cauterizar a nossa mente. Todos os dias nós somos assediados por isso. Mas o texto diz que há, sim, armas poderosas de Deus para derrubar essas fortalezas. E aí nós vamos entrar no texto. Nós vamos ler agora Romanos 12 juntos. Então eu convido vocês a abrirem aí sua Bíblia, ligarem aí os seus aplicativos em Romanos capítulo 12. Eu estou com a NVI aqui. Muito bem, Romanos capítulo 12 começa assim, olha. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, e é somente pela misericórdia dele que nós vamos conseguir fazer o que o texto propõe, tá? Que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O que o versículo 1 está propondo aqui para nós? Ele está propondo que esta mente transformada pelo poder do Evangelho vai conseguir entender
e ter uma nova relação com Deus. Por quê? Qual era a relação com Deus proposta por Satanás? Né? Era uma relação de troca. Era uma relação de interesse. Não era assim que as religiões faziam? Olha, eu vou trazer aqui uma oferta diante do um sacrifício, diante do altar, e este Deus vai me ajudar a viver a vida do jeito que eu quero viver. Esta é a proposta das religiões, tanto pagãs quanto até o judaísmo, que acabou caindo em algumas ciladas do ritualismo. Então, eu venho aqui e ofereço um animal em sacrifício, mas eu volto lá e vivo uma vida que não agrada a Deus. Os profetas do Velho Testamento denunciaram isso. Vocês fazem muitos sacrifícios, mas não me honram com a sua vida. Então, era um ritual vazio, né? Cego, sem vida, morto. O paganismo também era assim, chegava até sacrificar os seus próprios filhos. Eu vou entregar aqui, ou vinham trazer dinheiro para a sua divindade. Ok? Agora, trazendo para os nossos dias, é possível que a gente faça isso de uma forma diferente? É possível que a gente venha para a igreja querendo dar alguma coisa a Deus para se fazer de bonzinho e depois querer na sua oração negociar com Ele. Então eu venho aqui e trago a minha oferta e o meu dízimo. Aí eu chego lá depois e vou assim falar com Deus: Senhor, o Senhor tem visto, né? Eu sou fiel. Então, está na hora do Senhor fazer a sua parte comigo. Percebem? Ah, Senhor, olha, eu vou na campanha de doação de sangue, viu? Eu também vou doar aí o meu cobertor e eu também dou uma cesta básica todo mês lá na igreja. Então, por isso, eu espero que o Senhor faça a sua parte comigo, hein? Então, não esqueça que eu sou bonzinho. Este é o lado da negociata da religião. Essa é a mentalidade maligna. A mentalidade de Deus, de Cristo, qual é? Nada que eu ofereço a Deus é suficiente para eu me fazer bom. Por quê? Porque não é o que eu entrego a Ele, mas o que Ele já se entregou por mim. Então, quando eu entendo que a única oferta que agrada a Deus é a entrega do seu Filho na cruz, nada que eu faça tem poder de negociação nesse relacionamento. É por isso que o texto, ele está falando o seguinte, olha, pelas misericórdias de Deus, vocês vão conseguir se oferecer em sacrifício vivo. Porque eu não quero entregar algo para morrer para Deus, eu quero entregar algo para viver para Deus. É a minha vida, é o meu dia a dia, é como eu olho, como eu vivo, como eu me relaciono, como eu penso, os meus valores. Esta é a oferta que agrada a Deus. É uma vida no dia a dia e no cotidiano. E esta vida é um culto racional, ou seja, coerente. Por quê? Porque aquilo que eu acredito, eu pratico. É um culto racional porque ele é coerente. O versículo 2 continua assim, olha: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Olha aí a importância. Para que sejam capazes de conhecer a vontade de Deus. É esse o texto? Não. Com a mente transformada, com a mente renovada, eu não vou só conhecer a vontade de Deus. Eu vou experimentar. Eu vou comprovar, eu vou vivenciar a vontade de Deus na minha vida. Ou seja, não são os meus planos que vão prevalecer, é a vontade soberana, santa, boa, agradável e perfeita de Deus. Pergunta para nós pensarmos: será que nós temos esta consciência de que a vontade de Deus realmente ela é perfeita? E ela é a melhor para a nossa vida? Se nós temos essa consciência, por que nós reclamamos
quando as coisas não são do jeito que nós queremos. Quando as coisas acontecem do jeito que a minha vontade determinou. Pensem nisso. Muito bem, então o texto aqui, e essa proposta da sua relação com Deus de uma mente transformada, é nós rompermos com esta independência de Deus e nos submetermos à vontade dele. Essa é a proposta de uma mente transformada. Essas são armas poderosas que vão alcançar a plenitude da vida do cristão. O texto continua então, dos versículos 3 a 8, ele vai dizer que cristãos com mentes transformadas têm uma nova relação com seu irmão. Olha o que diz o texto. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. O que ele está falando aqui? Seja quem você é, aquilo que Deus te fez. Não queira ser mais nem menos. Seja humilde e saiba a sua identidade com Deus. Versículo 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo. Um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Tudo que nós temos foi Deus que nos deu, Ele que nos fez assim. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, faça assim. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Mentes transformadas aqui então, na visão de Paulo, o que é? É eu, olha só, vamos voltar aqui, romper com a minha individualidade e me inserir numa comunidade. Eu não vou deixar de ser um indivíduo, mas agora eu sou um indivíduo comunitário. Eu estou dentro de um corpo e de um propósito maior. Não é simplesmente o que eu quero, mas o que Deus quer para nós. Não é o meu, é o nosso. Percebam? Então, o talento que Deus me deu não deve ser, como a mentalidade maligna, usado apenas para construir o meu império na terra. A minha família, a minha carreira, os meus investimentos, a minha poupança. Não. O que Deus e a mente transformada está propondo aqui? Nós usarmos o nosso talento e o nosso dom para o reino de Deus, para ajudar, compartilhar, distribuir, dividir, investir na vida da comunidade, na vida do meu irmão. Queridos, isso daqui é uma revolução ou não é? É uma revolução, porque nada do que eu estou falando aqui e que a palavra está nos ensinando hoje é fácil de fazer. Tudo é muito, mas muito difícil. É por isso que nós precisamos contar com as misericórdias de Deus. Todo o bem que o homem faz vem do Pai das luzes. Tudo parte dele, nunca nosso. Nós apenas reproduzimos o bem que ele colocou em nosso coração. Então essa necessidade de estar com seu irmão, de fazer uma ligação, de estar preocupado com ele, de estar contribuindo se ele estiver passando necessidade, de estar exortando se ele estiver indo por um caminho errado, de também estar sendo, de permitir estar sendo exortado se eu estiver num caminho errado, tudo isso é corpo,
Tudo isso é igreja. Tudo isso é o seguinte, olha, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu sou o dono do meu nariz. Essa é a mentalidade maligna, satânica, mundana, que quer falar para nós que nós somos independentes. A mentalidade de Cristo diz, vocês fazem parte de um corpo, e se um membro estiver doente, todo o corpo tem que sentir essa dor. E se alguém se desligar deste corpo, ele certamente morrerá, porque só há vida no corpo. Essa é a mentalidade de Cristo. Muito bem, o texto continua, dos versículos 9 ao 16, a mente transformada vai propor uma revolução na nossa relação com o outro. Olha o que o texto diz. O amor deve ser sincero, não egoísta, não interesseiro, genuíno. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Deixa eu ver até que versículo eu vou aqui, até o 16. E eu estou no 13. Vamos para o 14 agora. Abençoem aqueles que os perseguem. Uau! Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros, sem diferença. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. O que esse texto está propondo para nós? Uma revolução em nosso relacionamento com o outro. Mentes transformadas vão entender que a prioridade não sou eu. A prioridade é o outro. Se tiver uma vacina no posto, dê prioridade para outra pessoa tomar. Se tiver uma vaga, dê para ele. É difícil, não é? É muito difícil. Se tiver uma vaga na creche, dê prioridade para outra pessoa. É isso que o Evangelho está falando. Honre ao outro, priorize o outro, privilegie o outro. Por quê? Porque eu estou cuidando de você, diz o Senhor. As pessoas que têm uma mente transformada, elas entendem que elas não precisam chegar na frente do outro. Elas não precisam estar sempre ganhando a corrida, competindo. Não. Eu ofereço a vaga. Eu te dou essa oportunidade. Pode ir no meu lugar, porque eu estou tranquilo, sabendo que o que Deus tem para mim, ninguém tirará. E Deus cuida de nós. Deus nos protege, Deus nos provê, Deus nos supre. Nada falta aos seus filhos, nós estamos confiantes nesse relacionamento com Deus. E isso nos dá a oportunidade de priorizar o próximo. Relacione-se com pessoas que estão abaixo de você, numa situação inferior. É exatamente o contrário da mentalidade humana, que diz o seguinte: olha, faça a relação com as pessoas que são melhores do que você. Né? Eu ouvi muito isso quando eu era criança. Olha, sempre se associe com pessoas melhores que você, porque elas vão te levar para cima. Nunca fique com pessoas problemáticas, pessoas que vão te jogar para baixo. A mentalidade humana é o seguinte: coloque no seu LinkedIn
né? Faça o seu network com gerentes e diretores, pessoas que vão te projetar na carreira, pessoas que vão te colocar nas melhores empresas. Mas a mentalidade de Cristo diz, não, se associe com os marginalizados, com os injustiçados, com aqueles que não têm nada para te oferecer em troca. Porque diz lá aquele texto de Jesus, olha, se vocês chamam as pessoas para comer na sua casa, para ter um relacionamento, e essa pessoa vai te retribuir o que você está fazendo, não, isso não tem nada demais. Porque aqueles que têm a mente corrompida também fazem isso. Mas quem tem a mente de Cristo vai abrir a sua casa para aquele que nunca vai poder te chamar de volta para o seu almoço. Que nunca vai poder te chamar para um churrasco na casa dele. Essa é a mentalidade de Cristo. É uma revolução ou não é? É eu estar pensando assim, Senhor, quem que o Senhor quer que eu abençoe hoje? Quem que o Senhor quer colocar no meu caminho que eu vou ser bênção na vida dele? E não o contrário da outra mentalidade maligna que diz assim, Senhor, coloca aí um ricão aí do meu lado, coloca um cara influente aí, Senhor, eu preciso de uma porta aberta. Percebem? Como o cristianismo é um negócio louco, e a palavra de Deus diz que é loucura para aqueles que não têm a Deus, e é loucura, e é isso que está propondo. Por isso que a relação com o outro, nós vamos abandonar o meu direito, eu tenho direito, eu preciso estar na frente para priorizar sempre o outro, o meu próximo. Esta é a mentalidade de Cristo, de Romanos 12 e de toda a palavra de Deus. E o texto finaliza então com o checkmate. Porque até agora a gente estava falando de Deus, do irmão, do próximo. Mas do inimigo, o que o texto fala? Versículo 17. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Uau! Gente, o texto aqui não está falando de alguém que te fechou no trânsito. Não é isso. O seu inimigo aqui é aquele cara que dia e noite arquiteta algo contra você. É aquele seu vizinho que fica sempre pensando o seguinte, como eu vou fazer para tirar a paz dele? É aquele cara que na empresa está sempre procurando uma situação para te derrubar, para te difamar, para falar mal de você para o seu chefe, para você perder o emprego. Esse é o inimigo que o texto está falando. A mentalidade maligna, humana, terrena e corrompida vai dizer o seguinte, faça com ele igual ou pior do que ele está fazendo com você. Marque o seu território. Mostre que você não é bobo. Mostre que você não é idiota. Mostre para ele quem é o Filho de Deus. Nós usamos isso até no meio evangélico, cristão. Não, Deus me colocou aqui como cabeça, não cauda. Então eu tenho que prevalecer, eu tenho que superar, eu tenho que conquistar. Entendeu? Então se alguém tiver que perder o emprego é ele, não eu. Então eu vou mostrar as falhas dele. E a gente entra nesse jogo maligno. É exatamente esta mentalidade de Satanás. Ele quer criar isso, inimizade, competição, rivalidade, briga, luta entre os seres humanos. Mas a mentalidade de Cristo é exatamente o contrário. Fala, queridos, descansem em mim. Eu estou vendo tudo. Eu estou vendo esse seu vizinho que está fazendo isso com você.
eu estou vendo esse seu colega de trabalho, eu estou vendo essa pessoa que está te perseguindo, eu estou vendo tudo e eu vou retribuí-lo. O mal que ele está fazendo, eu vou devolver o mal a ele. Eu, você não. Deus nunca outorgou, Deus nunca delegou a justiça aos seres humanos nesse sentido de vingança. Não. Esta parte da vingança, da pessoa pagar o mal que ela fez, é exclusivamente de Deus. Sabe por quê? Porque só Ele é um justo juiz. Só Ele é um Deus que sabe julgar com equidade, com igualdade, com serenidade, sem paixão. Porque quando nós vamos fazer o nosso próprio juízo, nós vamos nos exceder, nós vamos nos corromper, nós vamos contaminar a relação. Então, qual é a proposta aqui agora para a relação com o inimigo? Abrir mão da vingança e descansar na justiça divina. Será que a gente consegue fazer isso todos os dias? Sempre? Nunca retribuindo o mal com o mal? Mas ao contrário, e o texto não diz assim, olha, esqueçam, deixa na minha mão e esqueçam ele. Não, não é para você esquecer. Você vai deixar a justiça e a vingança na minha mão e você vai lá fazer o bem para ele. Então aquele cara que está te falando mal lá no trabalho, você vai lá para o chefe e vai falar bem dele. Não precisa mentir. Você vai tentar ver alguma coisa boa nele. Percebem? Essa é a proposta do cristianismo. O seu vizinho que está ali querendo toda hora te atormentar, você vai fazer o quê? O contrário com ele. Você vai lá, vai varrer a calçada dele. Se você puder ser do seu prédio, a hora que você descer com o seu lixo, desce com o dele também. Essa é a mentalidade de Cristo. Quando a gente faz isso, a gente amontoa brasas vivas sobre a cabeça deles. Por quê? Porque eles vão entrar em paranoia. Eles não esperam receber o bem no lugar do mal. Isso vai atormentar a mente deles. Eles vão ficar em parafuso. Eles vão entrar em choque, porque eles estão acostumados à vingança e nunca o bem com o mal. Muito bem. Eu quero então partir agora para a nossa parte final, aonde a pessoa que está com a mente transformada e renovada por Cristo, salvos no Senhor, os remidos, os regenerados, os espirituais, tem essas 5 características aí das mentes renovadas. Primeiro, Colossenses 3 vai dizer que quem tem a mente renovada tem prioridades renovadas. Olha o que o texto diz. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento, a mente, olha só, nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram. E agora a sua vida não está mais na tua mão. A vida do cristão não está na sua mão. Ela está escondida com Cristo em Deus. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, esta mente transformada consegue entender que a prioridade agora não é mais a minha construção do império terreno, mas é contribuir para o reino de Deus espiritual na terra. Isso não significa que eu vou ser um alienado. Isso não significa que eu vou sair do meu emprego. Tem nada a ver isso. Significa que tudo que eu for fazer, eu vou fazer da melhor forma possível para glorificar a Deus, para honrar ao Senhor. O melhor profissional, o melhor aluno, o melhor filho, a melhor mãe, para glorificar a Deus, porque eu estou pensando nos valores do reino de Deus. O segundo renovado que nós vamos ter é o nosso paradigma.
Olha esse texto de 1 Pedro. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. A mesma mente de Cristo, sofredora. Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Ele quebrou o paradigma. Por quê? Porque o pecado, ele diz o seguinte: satisfaça o desejo da sua carne. Esse é o pecado. A mente renovada, o paradigma quebrado é o seguinte: eu vou romper com o desejo da minha carne para sofrer por amor a Cristo. E aí ele diz: para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos. Então, qual é o tempo que lhe resta? Eu não sei quanto tempo me resta aqui ainda. Nem você. Pode ser um dia. Pode ser 10 anos. Pode ser 50 anos. Né? Mas o tempo que lhe resta, não vivam mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Queridos, esse é um paradigma que a gente precisa quebrar. Sabe por quê? Porque a gente está cheio de planos. Cheio de planos. A gente renova os nossos planos a cada ano, a cada semana, a cada mês, a cada dia. E eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero chegar lá. Aonde uma mente transformada por Deus deveria ser o seguinte: acordar de manhã e falar assim: Senhor, qual é o teu plano para o meu dia hoje? Senhor, eu vou ter um encontro. Qual é o plano que o Senhor tem para aquele encontro? O que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu edifique? Começar o ano, na virada do ano, Senhor, quais são os teus planos para o meu ano? Isso não significa que você não vai mais sonhar, mas você vai substituir os seus sonhos. Os sonhos de uma mente corrompida, humana e egoísta, para os sonhos de Deus na sua vida. De uma mente transformada, limpa, liberta e saudável. Os planos de Deus quebram os nossos paradigmas. Muito bem, ainda em Pedro, ele diz o seguinte: portanto, estejam com a mente preparada e prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, olha só, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Então, uma mente transformada tem uma prática renovada. Agora eu não vivo para mim, eu vivo exclusividade para Deus. Isso é santo, isso é separado. Eu vou viver uma vida em obediência, diz lá. A minha mente está preparada e a minha vida está pronta para agir de uma forma que honra a Deus. Ainda em Pedro, quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados. Olha o propósito aí, renovado. Para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Então nós não fomos chamados para buscar o nosso próprio reino aqui na terra. Nós somos chamados para aguardar a herança, que é uma bênção. No tempo certo, na hora certa. Nós estamos inseridos, né? Nós somos co-herdeiros com Cristo desse reino espiritual. E para fechar, já quero chamar aqui os músicos aqui, nós vamos cantar uma próxima música. Podem vir aqui. Para fechar, Filipenses 4, de 6 a 8. Eu acho que até o Dani falou esse texto aqui. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus.
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha só, a nossa mente e o nosso coração estarão guardados em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, correto, de boa fama, puro, amável, excelente, e tiver algum louvor, pensem nestas coisas. Enquanto o Vitinho já começa aí no som, queridos, prestem atenção nisso. Olha que interessante essa proposta da palavra de Deus. Quando nós estamos no pleno entendimento da mente de Cristo, Ele guarda a nossa mente de todos os ataques do inimigo. Ele guarda a nossa mente de sermos atacados pelo medo, pela ansiedade, pela preocupação excessiva pelo amanhã. Deus nos protege. Nós temos uma proteção renovada. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí. Tenha um momento com Deus agora. Todos os dias, a mentalidade humana, satânica e maligna, vai querer roubar a nossa mente. Feche os seus olhos. Pense nisso. Quanto você tem sido atacado, quanto você tem sido bombardeado com os pensamentos egoístas, individualistas, arrogantes. E agora pense que em Cristo Jesus nós temos a mente dele. Armas poderosas de Deus que vieram para destruir as fortalezas dos falsos argumentos. E que mudou a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo, a nossa visão de como nós nos relacionamos com as pessoas, com Deus, com os amigos, com os inimigos. Essa mente transformada é o que Deus quer para os seus filhos. Senhor, nos perdoa, Pai, por todas as vezes, Senhor, que nós queremos viver uma vida que não te agrada, e que nós permitimos, Senhor, que a nossa mente seja roubada por esses falsos argumentos de uma mente corrompida, e nós acabamos entrando, Senhor, na comparação, acabamos entrando na imitação das pessoas que não te conhecem. E nós somos influenciados, Deus, por esse sistema maligno de pensamento, de vingança, de ódio, de querer o melhor para mim, de não pensar no próximo. Nos ajuda, Senhor, nos transforma, nos renova, nos dá uma mente, Senhor, limpa, liberta, transformada, renovada, espiritual. Em nome do teu Filho Jesus, Pai, eu lhe peço pela tua igreja, eu lhe peço pelo teu povo. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai, arranque as fortalezas, Pai, que muitas vezes querem nos prender. Quebra, Senhor, tudo isso pelo poder do teu evangelho, Pai, em nome de Jesus. Que a tua igreja seja uma igreja de libertos, de transformados, de renovados, para a glória do Senhor.